Mas, Bruno, a partir do momento que a gente começa a comparar as estatísticas um do outro, e eu acho que aí que é o cerne do problema de por que o Jokic sempre vence o MVP, por que o Jokic é sempre preterido no All-Star, no All-NBA Team. Eu acho que é uma atrocidade, Bruno, a gente comparar os números desses caras, porque eles impactam os jogos de maneiras completamente diferentes. Salve, salve galera, começando mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta, e hoje o assunto é Philadelphia 76ers. Talvez com um pouco mais de foco no cara que vocês estão vendo aí na tela, o Joel Embiid, né? Vamos falar aqui do Sixers, que está atualmente em segundo lugar na Conferência Leste, tá vindo de uma sequência muito boa de 9 vitórias nos últimos 10 jogos, né? Obviamente, a gente tá gravando antes do jogo deles aqui contra o Orlando Magic, mas até esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, eles estão vindo de uma sequência de 7 vitórias consecutivas, então assim, são resultados muito bons, e a gente talvez não esteja ouvindo falar tanto dos Sixers como um postulante a campeonato, ou no caso do Embiid, né, o prêmio de MVP, quanto talvez a gente deveria. E a gente vai tentar aqui jogar um pouco de luz nessa questão, né, do porquê, mesmo o time indo tão bem, né, por que a gente não tá ouvindo tanto o Sixers nessa conversa? Será que é uma questão de tá todo mundo escaldado, porque essa situação já aconteceu antes e não deu em nada das campanhas dos Sixers, né, ou tem algo de diferente acontecendo lá na Filadélfia? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, mas antes, Filipão, antes é o momento da gente agradecer aqui a sua audiência, ao seu engajamento, ao seu carinho e a sua participação nessa comunidade aqui por meio dos comentários, das curtidas, né? A gente fica muito feliz, né, Filipão? Sempre, Brunão. Cada vez a comunidade crescendo cada vez mais. E o mais legal, as participações também, né? Que mais importante do que ter número de seguidores, mais importante do que bater os 1.000 inscritos, que a gente chegou e a gente agradece mais uma vez, é ver os comentários aumentando, ver a galera engajando, tendo voz no cenário de basquete aqui do Brasil. Então é legal. A gente fica feliz. Então antes, né, Bruno? Antes de começar, galera, se você é novo aqui, se inscreva no canal. É muito importante pra gente crescer, poder melhorar nosso conteúdo. E curtam o vídeo. Isso também é muito imprescindível para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e nos ajude a chegar a mais fãs de basquete. Então, sem mais delongas, vamos para cima, Brunão. Vamos para cima. Bom, é importante a gente falar aqui, né, Filipão, que a ideia desse vídeo, ela veio muito por conta de um resultado, de uma vitória com V maiúsculo que o Sixers teve aí no fim de semana. Eu acho que você até vai trazer mais detalhes desse jogo aqui do que eu, que foi a vitória contra o Denver Nuggets, né? E não foi apenas uma vitória comum, né? Assim, pô, é o duelo de dois jogadores que estão temporada sim, temporada não, aparecendo ali na briga pro MVP. E o Joel Embiid simplesmente engoliu o Nikola Jokic, né? O cara fez uma partida de 47 pontos, foi assim, um negócio assustador o que ele fez, né? Curiosamente, acho que a gente pode até comentar um pouco sobre, né? Não sei se você vai trazer no seu comentário. Eu imagino que deve ter um pouco ali de motivação, tendo em vista que ele não foi toda a coisa do All-Star, né? Assim, mas assim, o fato é que não apenas, né? Desde ali da derrota do Sixers pro Thunder em 12 de janeiro, o time tem tido vitórias muito importantes, né? Venceu do Lakers, ganhou do Lakers, ganhou do Denver, ganhou do Kings, que tá super bem lá no Oeste, ganhou do Nets também, na mesma semana em que eles ganharam de Denver, eles ganharam de Brooklyn também. Então, assim, cara, é uma sequência de vitórias de um time que tá, de time campeão, né? Respeitável, cara. É respeitável. E a gente fica naquela, né? Obviamente, eu acho que a gente deve falar mais dessa sequência, né? Eu acho que são times diferentes, eu acho que são ocasiões diferentes. Mas é difícil não ficar com aquele pé atrás que o Sixers sempre esteve envolvido durante toda a época do processo, né? Assim, o time tá indo super bem, aí chega lá na pós-temporada, o negócio desmorona. O que a gente pode acreditar que isso não vai acontecer, assim? Primeiro, antes de mais nada, acho que a análise muito bem que você fez, que foram jogos muito difíceis, né? Não foram jogos fáceis que o Sixers ganhou. Ganhou de rivais direto. O Nets é uma vitória importante mesmo, sem o Kevin Durant, é uma rivalidade direta. Esse confronto especificamente contra o Nuggets é um confronto entre os Sixers
entre Joel Embiid contra seu maior rival e o time que lidera a Conferência Oeste, ou seja, era um embate que valia muito sim fora de casa. Então são vitórias contundentes e que mostram que esse Sixers, Bruno, é muito mais do que o Joel Embiid. Os Sixers hoje, como você falou, 7 vitórias seguidas, são 20 vitórias nas últimas 24 partidas. Tem jogado hoje o melhor basquete da liga. É o time mais consistente desde dezembro, como você bem trouxe. Segundo o Power Ranking da própria NBA.com, eles colocaram, saiu hoje, eles são o número 1 da liga. Sim. Ou seja, que os números comprovam isso, Bruno. A gente fala que para uma equipe sonhar com o título, ela tem que estar pelo menos no top 10 ofensivo e defensivo. E o Sixers é hoje o 5º melhor ataque, fazendo 115,7 pontos por 100 pontos de bola, e a 6ª melhor defesa, 111 pontos por 100 posses de bola, sendo o 4º em net rating, o que é incrível. E curiosamente, eles só têm uma derrota a mais do que o Boston Celtics. Eles têm menos jogos do que o Celtics, uma derrota só menos, ou seja... A chance de mando de quadra nos playoffs é muito concreta. Muito concreta, eles têm a chance, eu tô trazendo esses números, justamente de liderar essa conferência. Sim. Não seria nada anormal. A gente vê o Boston venceram bem o Lakers no último jogo, embora muito controverso por conta da arbitragem. O Boston tem oscilado bastante, ao contrário desse Philadelphia 76ers que tem crescido, não é? Então, assim, você trouxe esses jogos, né? E o mais curioso, Brunão, é que esses últimos 3 jogos que foi realmente, assim, os mais incríveis para mim, que foram pontuações muito elásticas, foram contra o Kings, o Nets e o Nuggets. E esses 3 jogos, o Sixers concedeu 131 pontos por 100 posses de bola nessa sequência. Foi a sequência que eles mais concederam pontos, que a defesa mais ficou pecando, mas ainda assim eles ganharam. Então como é que a gente explica isso? O ataque foi extremamente eficiente. Né? Eles pontuaram mais do que concederam. E Bruno, passa pelo James Harden, que tem jogado muito bem. Ele é outro cara injustiçado pela liga que, por ter abaixado a sua média, né, a gente acostumou a ver o James Harden tendo uma performance de 40, 50 pontos no Houston. Quando ele não faz isso, a gente passa desapercebido, mas o impacto dele em quadra tem sido talvez o melhor da sua carreira. Ele tem tido média de 12 assistências nos últimos 10 jogos, tem chutado 44% de 3. Eu tenho gostado muito de que o Doc Rivers colocou o DeAnthony Melton no quinteto titular. Teve aquela lesão do Tyrese Maxey, em que o time, em vez de sofrer, aprendeu a jogar com a ausência desse cara, e foi uma grata surpresa. O DeAndre Melton chegou no quinteto titular, o time se transformou num time super defensivo, e mesmo que o Maxey tenha voltado agora, ele não tirou o Melton do time titular, o que tornou o time muito, muito assim, coeso, e ainda fortaleceu, Bruno, a segunda unidade com um pontuador tão fluente quanto o Maxey. Então, todos essas coisas secundárias que acontecem, né? Para não mencionar o próprio PJ Tucker, que, de novo, veio por conta de uma redução salarial do Harden. Para não mencionar o Montrezl Harrell, por exemplo, que também chegou e tem feito bons jogos vindo do banco. Bruno, tem também o Joel Embiid. Ele não jogou contra o Sacramento, mas foi uma vitória super derradeira. E também não teve um jogo muito assim, elástico contra o Nets, mas quando precisou-se dele, contra o Jokic, contra o Denver, ele fez ridículos 47 pontos, 18 rebotes, absurdo. 5 assistências, 3 roubos, 2 blocos. E, Bruno, o incrível, eu vou entrar agora com mais, antes mais de calma no jogo. Antes de você entrar nesse jogo, que eu acho que é um bom gancho pra gente falar do Embiid, assim, acho que a conclusão que a gente pode tirar, né, obviamente... É até meio engraçado a gente ter, né? Obviamente, vamos falar muito do Embiid ainda, né? Mas assim, porque tudo que você trouxe pra gente, né? A conclusão mais lógica que dá pra ser tirada do Sixers é que é o seguinte, beleza. O Sixers ia muito bem porque o Embiid ia muito bem. Agora ele tem um time, né? É muito além disso, Agora cara. Ele tem um time pra ajudar ele de verdade. Então, assim, isso potencializa muito de modo a gente ver o Sixers conseguindo vitórias em jogos difíceis mesmo sem precisar acionar ele com tanta frequência. Exato. Né? Então isso é muito legal. Esse talvez seja o melhor time do Sixers desde aquele time que tinha o Jimmy Butler e o J.J. Redick. Aquele que ficou pela final, pela última bola lá do Kawhi, né? Exatamente. O que é muito curioso, porque assim, eu acho que é legal, porque esse time, de fato, ele dá ao Joel Embiid a possibilidade de conseguir se poupar
pros momentos verdadeiramente decisivos, que eu acho que foi um desses casos, esse jogo de domingo que você vai entrar agora, né? Sim, eu acho que especialmente para o Embiid, havia muita coisa em jogo ali. O cara vindo de uma esnobada de não ser titular do All-Star, enfrentando um dos caras que é 2 vezes MVP, favorito a ganhar mais uma vez agora esse ano. E eu acho que essa, né? E a maneira como o Embiid consegue transformar toda essa rejeição em combustível para conseguir entregar desempenhos cada vez mais impressionantes é um negócio que eu acho muito admirável, assim. Quando você pensa em termos de psicologia do esporte, não é fácil você conseguir esse tipo de desempenho e o cara consegue. Resultado, 47 pontos de Joel Embiid contra Jokic e Denver nesse último domingo, né, Filipão? E vou te falar mais, é uma coisa que a gente não via dele nos últimos anos. A gente viu o ano passado, quando saiu a notícia do MVP, ele tava jogando super bem, ele obviamente para muitos era o favorito, e desde que o Jokic ganhou o prêmio, ele desandou. Aquilo coincidiu com performances muito abaixo da média no playoff também, eles perderam de uma maneira muito vergonhosa pro Miami Heat, sequer assim, mostrando resistência. Então isso passa que o Joel Embiid era um cara que ainda assim era muito afetado psicologicamente por essas coisas, Bruno. E ele ter ganhado esse jogo contra o Jokic uma noite depois de ter sido esnobado pelo All-Star, de não ter sido titular, eu acho que mostra bons sinais de que a gente pode esperar um Joel Embiid mais maduro mentalmente. Faz toda a diferença. Passa pelo elenco mais forte, sim, mas passa por ele também. Mas o mais legal, falando um pouco do mental dele, esse confronto direto foi um jogo, cara, foi muito interessante, porque os primeiros 3 quartos e meio foi uma aula de por que o Jokic é melhor do que o Embiid. Ele escolheu bem os arremessos, ele ditou o ritmo do ataque do Denver. Mas aí, Bruno, no final do jogo, nos últimos 6 minutos do quarto quarto, o Embiid apareceu. O bonde do Embiidão perdeu o freio. E do nada, ele vai lá e lembra a gente que ele é, de fato, para muita gente, o pivô mais completo da liga. Não apenas por ser fisicamente mais dominante, mas por ter um dos melhores mid-ranges que eu já vi um pivô ter. E foi justamente nesse atributo que ele tomou as partidas pela rede e mudou completamente o final desse jogo. E o melhor, Bruno, não foram quaisquer jumpers. Foram jumpers quase que exclusivamente na cara do Joker. Ele buscou o Jokic, né? Foi... Diretamente pelo Jokic, o que torna ainda mais significativo. Foi muito legal ver o Embiid crescendo justamente no clutch time. Porque, de novo, é uma coisa que a gente critica muito ele por ele não ter. Né? Nas horas decisivas, no quarto, nos playoffs, o Embiid tende a dar uma desaparecida e hoje, e esse fim de semana, não foi o caso. 2 craques da mesma posição, mas que ao mesmo tempo, Bruno, são completamente diferentes, cara. Sim. E a maneira como eu posso explicar essa diferença, e até um debate curioso, é que eu vejo o Jokic sendo um facilitador que sabe pontuar, e já o Embiid é um assassino. Ele vai te dominar fisicamente, quase que exclusivamente para criar os seus próprios espaços e pontuar em volume. É isso. Então, assim, um é facilitador, que pontua. O outro é um pontuador nato. Mas, Bruno, a partir do momento que a gente começa a comparar as estatísticas um do outro, e eu acho que aí que é o cerne do problema de por que o Jokic sempre vence o MVP, por que o Jokic é sempre preterido no All-Star, no All-NBA Team, eu acho que é uma atrocidade, Bruno, a gente comparar os números desses caras, porque eles impactam os jogos de maneiras completamente diferentes. E o que a gente pode fazer, em vez, é comparar o impacto deles nos seus times, no jeito que as suas equipes jogam. Então, por exemplo, como é que é um bom jogo do Jokic? O que a gente viu antes da virada do Sixers nesse jogo de fim de semana. Que é ele quase não tendo que arremessar, mas chama a marcação na ponta do garrafão, ele acha os companheiros livres. E para ter um exemplo, Bruno, o Jokic, nessa temporada, ele pontuou em isoball, ou seja, em isolamento, sozinho, 54 vezes. Meu Deus. O Embiid teve 301. Outra coisa. São 2 estilos muito diferentes de jogo, né? É difícil você comparar mesmo. O Embiid jogou de costas para a cesta, Bruno, 253 vezes e só passou a bola em 96 vezes. O Jokic fez isso 403 vezes de costas para a cesta, mas passou 198.
seus companheiros. Ou seja, ele fica de costas para a cesta, tanto para ganhar espaço no garrafão e atacar, ou para ter melhor visão da quadra e encontrar um companheiro menos marcado, né? Coisa que o Embiid não faz. Ele faz justamente para bater de costas no marcador, criar o espaço e fazer o jump shot dentro da área restrita. Então, é exatamente esse o estilo, Brunão, de um grande jogo do Embiid, como eu mencionei, né? Uhum. É arremesso atrás de arremesso, mid-range, pull-up shot, lance livre, em que ele é muito bom. Mas, tipo assim, aí o nego pergunta, né? Mas tá bom, mas quem é melhor? Né? E eu vejo a coisa... Quem é melhor? Quem é melhor, Filipão? Agora. Então, da seguinte... Então, aí que tá. Por um lado, a gente tem um cara cerebral, como eu falei, que é o Jokic, que orquestra o ataque. E esse cara, pra mim, Bruno, o Jokic, ele eleva o piso do Denver Nuggets. Enquanto o Embiid, que é mais pontuador, ele eleva o teto do time. Fez sentido? Faz. Basicamente, Então, com o Jokic em quadra, é mais provável, né, que Denver faça jogos bons. É mais improvável que Denver tenha um jogo ruim. Agora, com o Embiid em quadra, é muito mais provável que os Sixers tenham um jogo espetacular. Ele tem o upside dele é maior porque ele pode pegar fogo no jogo e decidir sozinho. Uhum. Mas ao mesmo tempo, Bruno, ele pode ser um cara no jogo frio. Isso afeta o time. Enquanto o Jokic, que tem esse arsenal, ele pode impactar o jogo mesmo sem pontuar, faz a diferença. Então, Bruno, pra mim, passa um pouco por isso. É uma comparação muito difícil, mas que passa pelo gosto pessoal de cada um. Sim. É opinião pessoal. Você prefere um pivô que impacte mais o time de outras maneiras, como o Jokic, ou você prefere um pivô mais explosivo, como o Shaq O'Neal, por exemplo, que é um pivô mais clássico? Bruno, eu admiro muito esses caras com visão de jogo, esses caras que afetam a partida, como o LeBron James, por exemplo, também, que não é um cara meramente explosivo, um pontuador. Ele é um passador, tem grande visão. Em comparação com o Kevin Durant, por exemplo, que ele é mais como o Joel Embiid. Ele é um cara que pontua mais, ele é um cara que pode decidir um jogo 7, por exemplo, sozinho. Mas que numa série longa, Bruno, não é tão confiável quanto um cara que você sabe que vai elevar o time de qualquer maneira. Então, por isso, eu particularmente coloco o Jokic um degrauzinho acima. Por ele ser um pouco mais consistente. Sim. Mas aí, como eu te falei, é questão pessoal. Tô dando a minha opinião pessoal. E o último ponto, Bruno, que pesa pelo Embiid não ser tão bem visto quanto a gente esperava, é o fato que você trouxe no começo do bloco. Que, Bruno, o Embiid é um cara... É um exímio jogador de temporada regular, mas que infelizmente não consegue manter o nível nos playoffs. Ano passado, Bruno, a estatística mostra que ele errou 2/3 dos seus jumpers fora do garrafão nos playoffs. Eu espero realmente que essa mudança que a gente viu nesse último jogo, com o fato de que Philadelphia tem um time melhor ao redor dele, ele possa finalmente se elevar e ter uma corrida profunda nos playoffs. E eu acho que ele pode fazer isso esse ano. Eu vou, já que você tá pegando aí o lado do Jokic dessa vez, eu vou fazer a vez aqui pra equilibrar a discussão e vou ficar do lado do Embiid. Eu acho que, curiosamente, muito embora sejam jogadores com estilos de jogo muito diferentes, eu acho que você foi irretocável aí, né? Explicou muito bem pra todo mundo. Os destinos dos dois jogadores nas temporadas que eles têm tido, eles são meio parecidos, porque o Jokic também não teve ainda a grande performance em um jogo de playoffs. Não teve. Na temporada passada, perdeu no primeiro round contra o Golden State. Na outra, vamos lembrar, o papelão que ele fez, né? Contra o Suns, foi ejetado e o Denver tomou um 4-0. Então, assim, né, eu acho que, muito embora a gente, né, essa cobrança que a gente faz em cima do Embiid a respeito de chegar ali no grande momento e não entregar, ela também deveria ser feita ao Jokic. E talvez ela não seja feita tanta por Jokic justamente pela diferença dos estilos que você trouxe muito bem. Espera-se muito mais que o Embiid faça a diferença num jogo de playoffs, porque o Embiid é um finalizador, o Embiid é um pontuador, né? É um cara com quem, em teoria, você deveria contar no momento de pressão, né? Então... Mas eu acho que isso pode ser feito, essa cobrança pode ser feita pelo Jokic também, sim. Eu achei um bom ponto seu,
e que mostra a diferença de pesos que a gente dá, que a mídia atribui a diferentes mercados, né? Sim. O fato de a gente cobrar tanto do Embiid é que ele tá num grande mercado, ele tá em Filadélfia, tá na Conferência Leste, né? Ele tem mais ajuda, digamos assim, do que o Jokic. E eu acho que passa um pouco por isso. Até então, até esse ano mais especificamente, o Jokic era visto como um cara que não tem time, né? E que mesmo assim tinha performances incríveis, os números dele são anormais, e por isso a gente relevava um pouco, ao passo que de Joel Embiid a crítica sempre é muito maior. Então eu concordo com você. Eu acho que até por isso a gente pode dizer que o Joel Embiid é injustiçado, sim, porque tem muito mais gente falhando nos playoffs, mas só ele carrega esse estigma, né? Então eu acho assim, de fato, Brunão, a gente comparar as médias, o Embiid tem 34 pontos de média esse ano na temporada regular, que é um absurdo. E nos playoffs, na carreira dele, a média é só de 24. Então, assim, esses muito, 10 pontos, esses 10 pontos são de fato muita coisa, né? E que se sem o Ben Simmons ele tinha desculpa de não ter ajuda ofensiva e criativa, o Sixers se tornava um time muito previsível. Agora com o Harden e com tantos outros bons jogadores que eu mencionei, ele tem tudo, Bruno. Né? E aliás, somado com essa aparente melhora psíquica, né? Psicológica dele, eu acho que ele tem tudo para fazer uma corrida profunda nos playoffs e finalmente mudar essa narrativa ao redor dele. E eu tô muito confiante, Brunão. Esse ano pode mudar. Vamos ver. A gente deixa aqui então essa discussão em aberto para você que tá aqui assistindo deixar sua opinião também. Embiid ou Jokic? E também quem quiser aí, o torcedor do Sixers que quiser comentar sobre essa boa fase que o time tá vivendo, deixe seu comentário aqui também. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal do 3 Pontos e a Falta e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos aqui. Filipão, grande abraço pra você. Logo, logo a gente tá de volta aí. É nóis. Valeu!